Alguns meses depois, e cá estamos de novo, no NV Boulevard. A última vez que a gente esteve aqui, estava isso aqui tudo em obra, não tinha nada disso. Agora nós já estamos aqui com o tapume, nosso quiosque bar já está ficando pronto e algumas lojas já inauguraram, né? Então, o desafio de projetos dentro de shopping é porque tem muitas burocracias, que talvez se a gente tivesse feito na rua, algumas coisas poderiam já estar prontas, né? Então a fiscalização dentro de shopping, ela é mais rígida, então nós precisamos seguir mais passo a passo as regras, mas está dando certo. E hoje o que eu quero mostrar para vocês é o nosso quiosque bar, um quiosque que vai estar na nossa área externa, toda a nossa parte de atendimento do restaurante vai ser aqui de fora, porque a gente quer ter um ambiente aberto, ao ar livre, para atender os clientes. E como todo restaurante, a gente precisa pensar sobre o nosso público, né? E interessante porque o restaurante Noema nunca foi um restaurante para ser muito grande. Apesar de nós termos aqui uma área de 140 metros quadrados de construção e uma área de 180 metros na área de fora, que é onde vai ser a área de atendimento. E como que nós poderíamos trazer num ambiente desse, mas que a gente não deixasse muitas mesas, muitos lugares, para que a sensação de restaurante cheio, de acolhido, continuasse como é no Noema, que nós já temos lá na Francis Galassi, na Casa H. Então a gente começa a trazer elementos, né? Formas de compor o ambiente, e o principal aqui foi o nosso quiosque. Esse quiosque vai ser o bar interativo, vamos ter balcões do lado de fora, os clientes vão poder sentar aqui, vamos trazer árvores, vamos trazer elementos aqui. E o mais importante de tudo na estratégia, para quem assiste esses vídeos aí, às vezes é dono de restaurante, bar, o melhor marketing para o restaurante é sempre fila de espera. Quando você tem um restaurante muito grande, você fica às vezes preocupado em encher muito o restaurante. No Noema não, nós trabalhamos com menos pessoas, mas com mais atendimento, qualidade, experiência exclusiva mesmo. E é por isso que quando a gente tem um ambiente desse tamanho, a gente precisa agora trazer esses elementos para colocar e fazer com que os espaços sejam preenchidos e menos espaço sobrando para ter uma experiência legal. E agora o bar vai ficar pronto esse mês, agora, antes do próprio restaurante ficar pronto, para a gente poder promover alguns confrarias, eventos particulares aqui, que a ideia é a gente já começar a estar utilizando esse espaço do NV que ficou maravilhoso, as lojas abertas, o NV bombando. Então a gente tem que trazer um pouco dessa experiência já antes de ficar pronto. E o mais importante, hoje eu estou mostrando um pouco da obra para vocês, mas hoje nós temos uma apresentação da Gi Crozara, que é estilista, minha prima, melhor do Brasil, e ela ficou encarregada, passei a responsabilidade para ela de nos apresentar um uniforme no Noema. É o nosso novo uniforme e que é exclusivo, desenhado por ela. Então, todas as ideias, tudo aquilo que a gente quer como experiência, como identidade, que é o Noema, a gente agora materializar isso em forma das roupas das pessoas que vão trabalhar aqui, caminhando junto com o que é o restaurante. E agora nós vamos apresentar ela e vamos ver o que ela trouxe para nós. Eu tenho certeza que vai ficar fantástico. E aqui depois nós vamos trazer para os outros restaurantes também. Vamos lá. A ideia de fazer um uniforme exclusivo, aquele uniforme que não se encontra em qualquer loja, você não vai achar, é para realmente firmar a identidade do restaurante, né? Além do uniforme exclusivo, nós também temos os aromas, outras experiências de ponto de contato com os clientes que fazem realmente que quando os clientes vêm no restaurante, eles possam ver e falar, uau, é diferente. É por isso que a Giovana, responsável para poder criar e trazer para nós as ideias dela. Obrigado, Giovana, por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. O que você trouxe para nós hoje? Conta um pouco quem é você, o que você faz, sua marca.
Pode. Meu nome é Giovana. Eu já trabalho com moda há mais ou menos uns 6 anos, mas eu sempre amei esse mundo. Desde pequena era o que mais eu gostava de fazer, sempre gostei de criar, sempre fui uma pessoa mais criativa. E vai completar agora 2 anos que eu efetivei esse sonho, que eu abri a minha marca, chama GIC, que é a abreviação do meu nome, que é Giovana Cruzara. Eu trabalho com peças casuais, mas a nossa filosofia é sobre ser você, ser autêntico e assim você virar uma tendência. E a gente faz um mundo de mulheres autênticas, de poder trazer identidade, personalidade em peças que vestem mulheres, independente de idade. Mas claro que a gente tem nosso público-alvo, nosso foco, que são mulheres mais jovens. Mas eu brinco que até os meus hobbies fazem parte do meu trabalho. Eu amo criar e eu gosto de criar coisas diferentes para conseguir criar aquilo que eu sou obrigada a criar. Foi por isso que eu aceitei o desafio do Thiago. A gente quer trazer um pouco da essência que é o Noema para as peças que todos os colaboradores usam, porque a experiência vem do visual, vem junto com a comida, né? E a gente pensa que esse visual por completo, tanto a estética do ambiente como das roupas, fazem parte dessa experiência completa. E eu trouxe algumas referências para apresentar para o Thiago, do que eu pensei e do que eu acho que encaixaria super bem no ambiente e, claro, pensando também no bem-estar dos colaboradores. Então, a gente tem que ter movimento, porque eles movimentam ao redor do salão, a gente tem que ter conforto térmico, a gente precisa de peças com uma maior durabilidade, porque ali pode acontecer de sujar o uniforme, então a gente não pode ter peças que acabem muito rápido, até pensando que a gente gosta de peças que durem, pensando na sustentabilidade, não descartar esses uniformes com tanta rapidez. Maravilha. Estão vendo que, tanto na parte de criação que a gente falou sobre toda a arquitetura, para poder não ser só bonito, mas tem que ser funcional. Não adianta a gente ter um lugar maravilhoso, mas nós tivermos dificuldades no operacional, onde que vai, onde que deixa, de onde sai, onde que entrega. Então, tudo isso é importante, isso também vai para o vestuário, né? Para a gente não ter roupas pesadas, faz os colaboradores suarem, sujarem mais, roupas descartáveis, onde sujam mais e com a lavação elas perdem mais também. Então a gente tem que ter um cuidado completo para que, além de bonito, também funcione no dia a dia, né? Sim. Vamos lá ver? Vamos. Eu fiz aqui uma apresentação para o Thiago, trazendo um pouco um briefing criativo, e nele eu trouxe toda a identidade visual do Noema para que a gente conseguisse seguir em torno disso. Então a gente tem paleta de cores, a gente vai seguir com a mesma paleta de cores que o Noema já usa, porque isso já faz parte da identidade do restaurante. E a gente quer trazer alguns dos elementos que já estão na identidade visual para as peças, para que assim que as pessoas cheguem no ambiente e vejam os uniformes, já relacionem diretamente com o ambiente e não tenha nenhum tipo de confusão na hora de poder acionar algum colaborador para fazer um pedido ou algo assim. A essência do Noema é a mesma, mas essa nova unidade traz com várias novidades e por isso a gente optou por desenvolver novos uniformes que no momento vai ser exclusivo para cá, mas que mais para frente a gente vai trazer aí tanto para o Noema como para o Antonina também. E aí o nosso mood board é muito focado no mar Mediterrâneo, que é o que o Noema já traz, todo restaurante gira em torno disso. E a gente já tem na outra unidade Noema o barco de madeira. Eu pensei em trazer um pouco dessa identidade visual voltando para os marinheiros. Então o nó de marinheiro, o limão siciliano também, que já faz parte da identidade visual. Então eu trouxe aqui alguns desses elementos. E como um ponto forte de identidade, eu gostaria muito de trabalhar com as listras, que já faz parte também da identidade visual do Noema. Dá a ver, porque aqui nós temos já as cordas no projeto, os limões sicilianos fazem parte da decoração, barco, mar, o nosso restaurante, a essência é frutos do mar, né? Então não tem nada que mais combine, que orne do que essa composição mesmo de elementos aí, de peças. E a gente queria trazer um visual um pouco mais leve, mais fresco, porque tem tudo a ver com a estrutura, o projeto arquitetônico do novo Noema.
E aí aqui eu trouxe algumas referências, a gente fez um brainstorm juntos, eu e o Thiago, de algumas referências de avental, de camisa, de estampa, de identidade visual e alguns elementos que a gente possa trazer para esse novo projeto. Aqui a gente tem também, que eu trouxe para ele, as peças que a gente precisa trazer, porque a gente tem que ter uma diferenciação entre os colaboradores. Porque tem os garçons, os cumins e o barman, que vai estar dentro daquela estrutura central, que vocês viram aí no projeto. A gente tem que ter a logo dos nossos patrocinadores e a logo do Noema também, porque ele não pode estar assumido nisso. Por mais que a gente queira trazer de uma forma sutil a logo do Noema e focar mais que o visual, a identidade geral é que vai chamar a atenção. E a gente criou uma diferenciação nesses uniformes, porque a gente quer algo que seja funcional, mas ao mesmo tempo esteticamente alinhado com o ambiente. E até pensando numa produção de peça, a gente conseguir padronizar algumas partes do uniforme é interessante, até para que a gente consiga produzir uma maior quantidade de peças, ter estoque dessas peças e ficar mais fácil na hora de entregar para os colaboradores. O colaborador perdeu o uniforme, esqueceu o uniforme, então a gente tem esse estoque aqui que a gente consiga atender a eles também. Fica prático, né? Porque se a gente tirar e cada pessoa ter um uniforme totalmente diferente também do outro, a gente tem que ter um estoque muito grande de cada uniforme. E em uma eventual perda ou acidente que o uniforme rasgou, você tem que ter a peça ali automaticamente para você estar fazendo a substituição. E ter essa peça fácil. E pensando, igual eu falei, numa confecção, a gente produzir mais peças é mais fácil, porque a gente vai trabalhar com peça de tecido fechada, rolo de tecido, então dentro disso a gente consegue aproveitar muito melhor o material e não ter desperdício. E que eu até trouxe, né, que é a estética alinhada com a funcionalidade. É muito importante a gente trazer tecidos que funcionem nesse dia a dia. Tecidos que não vão encardir com facilidade, tecidos frescos, então optar ali por tecidos que tenham fibras naturais, que vai ter um conforto térmico para os colaboradores e um conforto de mobilidade. Então eu até sugeri aqui que a gente faça as camisas de tricoline e as calças e os aventais com brim ou sarja, e de preferência com elastano e com uma maior porcentagem de algodão. E aí a gente pode até um regulador meia-lua de aço inoxidável, que não estraga, não mancha, e ainda traz um pouco daquele pezinho que a gente tinha feito dos ilhós, tipo dos ombrelones e tal, então traz esse pezinho de metal, mas ele é muito sutil. Entendi. E se eu tiver que colocar a marca do parceiro no avental? Eu acho que funcionaria melhor se fosse na parte lisa, dependendo da marca. A não ser que a gente crie uma pala que, vamos pôr o bolso, colocaria no bolso, entendeu? Vamos supor, na parte estampada, a logo vem no bolso, porque aí não tem essa difusão aqui, essa briga de duas estampas, e no liso a gente faria na parte lisa mesmo. Mas a gente fazer tipo esse cruzado aqui, para lembrar essa estética um pouco do nó de marinheiro. E essa corda aqui seria como se fosse a corda de marinheiro mesmo? Usaria aquela corda então, branquinha? É isso. O que eu pensei? Tem uma opção que é tipo uma fita mesmo, que é de algodão cru, que ela tem a mesma estética dessas cordinhas, só que ela é mais grossinha, porque eu acho que se for muito fininha, é isso que eu te falei, eu acho que ela pode incomodar aqui. Se for uma cordinha fininha, vamos supor que ela vai ter mais ou menos esse diâmetro. A fita, ela pode ter ali mais ou menos uns 3 centímetros, então ela fica mais confortável. Entendi. E aí, aqui, eu pensei ele ser regulável. Dura mais também, né? Então, a mais grossinha, na teoria, dura mais, né? Porque o atrito dela é maior do que a fininha. Então é isso, só o começo. Muitas coisas ainda para a gente definir, evoluir. Obrigado, Gi. E para quem achava que era muito fácil se diferenciar em qualquer mercado, são os detalhes que fazem a diferença. E é por isso que a gente tem que ter sempre as pessoas certas, envolvidas em cada etapa. Então, muito obrigado, Gi. Vai ficar fantástico e depois a gente volta aqui para mostrar para vocês como ficou.